também levar vocês uma certa formação. E por isso a gente convidou o Benedito aqui para um preparo que está além da prova. Daquele momento em que você tem tudo para dar certo na hora, sabe, Benedito? Estudou, foi para o cursinho, assistiu a aula domingo, revisou todo o conteúdo, fez todos os módulos, mas no momento da prova, dá o famoso branco, se desespera. A gente pode denominar isso pânico do vestibular? A gente poderia dar esse nome ou não? O pânico é uma doença. Eu acho esse termo muito pesado, né, para denominar nessa circunstância. O pânico é uma doença e eu acredito que esse branco é um estado de espírito momentâneo, devido à pressão da tensão nervosa que o estudante e a pessoa estaria passando naquele exato momento. Sei. Então, assim, explica para mim melhor essa ideia de pânico como doença. Sim. Inclusive, Mara, é uma coisa incrível porque pouco se conhece na medicina a respeito da doença do pânico, da síndrome do pânico, porque muitos afirmam categoricamente que a síndrome do pânico não tem cura. Lógico, através da psicofarmacoterapia jamais se vai curar a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico é exatamente a projeção do inconsciente vivido no passado, naquele exato momento da vida da pessoa. Ou seja, tudo que a pessoa projeta naquele exato momento foi uma coisa que ela viveu na sua infância, no desenvolvimento da sua vida. Então, ter medo de ficar no quarto fechado, ter medo de ser assaltado, isso constitui síndrome do pânico ou não é? Não, isso sintoma? É uma fobia, sabe, que pode culminar na síndrome do pânico. E, por sua vez, a síndrome do pânico pode culminar na agorafobia, que é uma outra... O que é a agrofobia? Menino, tanta palavra difícil aqui. O que seria a agrofobia? A agrofobia é o medo de lugares abertos, devido à sensação de vulnerabilidade que a pessoa adquire através da fobia, né? Mas eu tenho encontrado ao longo da clínica, 26 anos que tenho praticado a psicologia clínica, e tenho encontrado ao longo dela diversas fobias provocando a síndrome do pânico. De maior predominância, a tanatosfobia, é o medo de morrer. Tá? A pessoa, quando tem a síndrome do pânico, ela dá aquela sensação que vai morrer, dá a sensação que vai ficar louca, começa a doer a cabeça, dói toda a parte do corpo. E é uma situação, é uma sensação que a pessoa acaba muitas vezes desmaiando, somatizando determinados comportamentos, situações que a priori não teria nada a ver, mas a tensão nervosa gerada pela síndrome do pânico faz com que ela manifeste esses comportamentos. Então, assim, quando você fala aí desses sintomas, o professor, eu sou professora de colégio, mas cursinho, nós acompanhamos o drama de muitos alunos. Por exemplo, eu já vi mãe carregando o filho assim pela mão, sabe? Vamos, meu filho. E aí o menino se acabando de chorar, aluno que desmaia na hora da prova, que estudou muito e não consegue dar conta. Vocês aqui já tiveram algum pânico na hora da prova ou ainda não? Ninguém teve. Mas, no geral, isso acontece. Então, assim, não é síndrome do pânico. Não, isso, se você quiser chamar de pânico, como você está chamando, tudo bem, mas acontece... Ou ele deixa dizer o que eu quero, gente. Vocês viram que bonito aqui? Mas, assim, se não é síndrome do pânico, é um tipo de pânico e tem solução, existe... Porque, apesar de não ser um programa de receita, a gente aceita receita aqui. Vamos entender, então, o que causa isso, Mara? Vamos lá. Veja bem, o ser humano ele tem duas naturezas, a física e a psíquica. Ambas naturezas têm necessidades. E as necessidades geram em si uma energia muito positiva para o ser humano, chamada ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, em sua essência, ela é altamente positiva. Tá? Ansiedade positiva. E veja bem por quê. Porque ela é a força motriz que leva o organismo a buscar a satisfação da necessidade. Tá? Okay. No momento em que ela se acentua, no momento em que ela acumula, no momento em que ela intensifica, ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Então, uma necessidade frustrada, ela acaba, por sua vez, gerando o acúmulo dessa energia e, por sua vez, gera uma tensão psicológica. Tá? E essa tensão psicológica faz com que a pessoa somatize muitas coisas. Exatamente o branco, a falta de memória, porque afeta o setor mnemônico, tipo de somatizações como dor de barriga, né, e outras coisas mais, turvamento na visão e outras coisas. Bom, a pessoa na hora do vestibular, o aluno na hora do vestibular, ou o aluno na hora da prova, se ele está encarando aquele momento como de grande responsabilidade,
Tá? Se ele está encarando aquele momento como um momento único da sua vida, se a família exerceu sobre ele uma pressão, tá? Vamos dizer assim, num relacionamento, não direto, mas que deixe passar para ele essa responsabilidade. Dizendo assim, filho, não se preocupe. Ao contrário, se a família está cobrando dele ou está esperando que ele realmente passe naquele vestibular e ele sente isso, que a família está exigindo dele isso, que está esperando dele, e ele não quer decepcionar a família, os amigos, o grupo onde ele pertence, provavelmente, se ele não tiver muitas oportunidades pela frente, ali pode dar um branco nele, porque é uma necessidade muito intensa dele de passar naquele vestibular. Então, o conselho que a gente deixa a partir da fala de Benedito é que vocês tenham calma. Até porque, né, falando para vocês, em vocês, falando para todos os alunos que estão nos assistindo hoje, porque eu acho que o vestibular, nesse sentido, ele é um pouco desleal. Porque você tem, num final de semana, na verdade, domingo, segunda e terça, a oportunidade de provar um ano de estudo. Então, ter calma, assim, crer que apesar de ser uma responsabilidade, levar a educação a sério, a gente tem que ter calma. Mas eu pergunto, Benedito, o acompanhamento psicológico é importante para o aluno que vai fazer vestibular? Com certeza. Eu acho que uma coisa tem a ver com outra. Eu acho que se a pessoa ela se aceita, se a pessoa ela gosta de si, se a pessoa tem uma visão de mundo harmônica, consequentemente, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai manifestar essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade que você está conclamando que eles tenham na hora do vestibular. Pronto. E falando em paz e tranquilidade, a gente queria encerrar esse bloco aqui ouvindo ou assistindo o clipe de Black Eyed Peas.